tocou. Aí ele fez. Bom dia, queridos. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, mulheres que vencem, homens que vencem. Sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Ai, sétimo dia, gente. Sétimo dia nós chegamos e chegamos com uma, como é que eu posso falar? Com uma alegria tão grande, né? De uma forma tão leve, de uma forma tão maravilhosa, em nome de Jesus. Passamos da metade do caminho, né? O sexto dia já passou, agora nós começamos a reta final, começamos a andar agora rumo, né, aos 12 dias, 7 dias. Entramos 6 dias apenas para acabar. Eu espero que você não tenha perdido absolutamente nada, né? Eu espero que você tenha anotado tudinho o que o Senhor falou com você, irmã. Acabei perdendo, né? O segundo dia, primeiro dia, acabei perdendo. Não, você não perdeu. Tá tudo gravadinho. Você pode entrar nas nossas redes sociais e você poder acessar cada maná, cada banquete. Mas aí isso aí você vai ver depois, porque hoje tem algo especial do Senhor, algo especial dos céus para ser derramado sobre nós. Bom dia para vocês que já entraram, vocês que já estão na mesa aí, em nome de Jesus. Prepara aí a sua água, seu azeite, sua agenda, seu caderno, sua caneta, sua Bíblia. Prepara tudo aí para você, toda aquela lista, aquele checklist que a gente mandou para você. Anota, prepara tudo, porque Deus também já está preparado para nos abençoar, né? Usando essa minha amiga, essa minha convidada, que eu vou chamar já já. Ela já vai me dar um bom dia já já. Se ela me deu, acabou passando batido. Mas, irmã Eudirene está aqui comigo, deixa eu ver. A Celinha, bom dia. Pastora dos Anjos, bom dia. A irmã Délia, aqui da minha igreja, seja bem-vinda, minha querida, bom dia, em nome de Jesus. Claudinha, lá do Rádio Clube, bom dia, cheirosa do meu coração. Pastora Kátia está aqui também. Para todos vocês sejam muito bem-vindos. Bom dia, Sandrinha está aqui também, bom dia. Saudade de vocês, preciosas do meu coração. Minha amiga chegou, me deu um bom dia. Vou chamá-la para que a gente não perca nenhum segundo, né, dessa live. Início, né, de semana, segunda-feira, tudo voltando, né, ao normal, compromissos a serem seguidos, crianças para acordar cedo. Então nós temos bastante coisa para fazer hoje, em nome de Jesus. Michele, bom dia, saudade, querida. Deixa eu já chamar a minha convidada preciosa, dar início, em nome de Jesus. Vai entrando, se acomodando, aproveita para mandar esse convite enquanto a minha convidada entra. Bom dia, Bom Su. dia. Tudo bem? Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Bom dia. Tô nervosa. Fica em paz, fica tranquilo. Imagina que a gente está lá no sítio, imagina que a gente está no nosso congresso, numa mesa bem grandona, numa mesa bem linda, ao ar livre, Glória a em Deus. nome de Jesus. E ali a gente pode desfrutar da comunhão, ali a gente pode desfrutar de abraços, porque o dia que a gente se encontrar vai ser só abraço, gente. Amém. Abraço misturado com lágrima, misturado com, né? Eu sei que vai ser muito precioso em nome de Jesus. Su, fica à vontade, se apresenta a sua família e aí a gente faz a primeira oração em nome de Jesus. Vamos lá. Meu nome é Suelen, eu sou casada com um pastor, o nome dele é Daniel. Nós estamos na região, aqui em São Paulo, né, capital, na Zona Leste, regional, pertencente à regional Sapopemba, na igreja do Vila Ema. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, a Sofia, de 11 anos, e o Bernardo, de 9 anos. É que eles fizeram aniversário recentemente, então, assim, a idade Transição ainda, né? tá numa transição, a idade ainda. E, nossa, quando eu falo Sofia, 11 anos, eu falo, meu Deus, Ai, eu ela era sei bebê. que isso. Ontem Gente. um bebê e hoje, tipo assim, 11 anos e até o Bernardo, entendeu? Eu falo já 9 anos. É inacreditável, mas até aqui o Senhor tem sido bom, tem me ajudado.
E quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha maternidade. Eu me sinto um bebê diante de mulheres, né, tão grandes e são inspirações para mim. Então, quando você me fez esse convite, eu falei: ai, Senhor, tu sabes, mas o Senhor me capacita. Em nome de Jesus. Eu, eu creio, eu creio. Eu falei para Deus, falei, nossa, como o Senhor é pontual. E conforme ele ia me mostrando, e ele mostra com muita clareza, muita clareza. E eu falava assim, nossa, por mim eu já criava o grupo, simplesmente lançava elas, né, dentro do grupo, porque eu tinha uma certeza de quem era, mas eu tinha que chamar particular, né, porque precisava saber realmente, né, para que Deus viesse confirmar. Uhum. E me sinto muito honrada de ter você aqui comigo, te admiro muito, você é uma grande mulher de Deus, amo sua vida, né? A gente se viu poucas vezes, né? Mas o pouco que a gente se conhece, graças a Deus pela internet, né? Para a gente poder saber usar esse recurso de uma forma sadia, de uma forma onde a gente enriquece, onde a gente cresce juntas, né? E eu tenho um carinho muito grande. Ontem, uma amiga, né, a Duca, não sei se você vai se lembrar, Maria do Carmo, ela me chamou e ela falou assim: Ana, conheço a Suelen há muitos anos, amo demais essa menina. Que fofinha. Hoje a Maria do Carmo, ela tá lá na Baixada, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ela, uma grande mulher de Deus também. Amém. Glória a Receba o Deus. Glória a Deus. carinho dela, Ah, um abraço, beijinho dela. Ela é uma bênção. é, E glória a Deus. vamos então fazer a nossa primeira oração Amém. e o pessoal já estará preparado para receber, né, essa preciosidade que virá da sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Papai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por mais esta madrugada. Meu Deus, sétimo dia, Pai. Meu Deus, já estamos no sétimo banquete aonde o Senhor tem, meu Deus, derramado bênçãos sem fim, verdadeiramente, Pai, bênçãos, Pai, que nós nem imaginávamos que iríamos receber. Meu Deus, mulheres, meu Pai, tão usadas por Deus. Meu Deus, mulheres que estão abrindo a porta da casa delas, estão nos colocando para nos assentar à mesa delas. Mulheres, meu Pai, que estão compartilhando experiências que elas vivenciaram, que elas passaram e que hoje, Senhor Jesus, nos servem, Pai, de exemplo, de testemunho. Meu Deus, eu quero te agradecer pela tua pontualidade. Quero te agradecer, Jesus, por ser tão maravilhoso, tão benigno conosco, tão bondoso conosco, Pai, nos proporcionando esses testemunhos. Meu Deus, na antiguidade temos a Ana, Pai, que hoje nos traz essa inspiração para este propósito. Meu Deus, assim, Senhor Jesus, como Lloyd, meu Deus, como em nome de Jesus, a Eunice, meu Deus, que foram mulheres de Deus que ali ensinaram crianças, Pai, meu Deus, a crescerem, Pai, no caminho do Senhor, a temer o Senhor, meu Deus, assim nós pedimos ao Senhor, meu Deus, nos usa, Pai, nos usa, Senhor Jesus, para direcionar nossas crianças, meu Deus, para abençoar a vida delas, para nos posicionar, meu Deus, no lugar certo, Pai. Meu Deus, no momento certo, da maneira correta, em nome de Jesus. Pai, eu oro abençoando a vida da Suelen, do pastor Daniel, das crianças. Meu Deus, pedindo a tua bênção sobre a vida deles. E, Pai, usa a vida dela nesse momento. Que ela seja o teu instrumento neste momento, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Su, fica à vontade. Vou fechar meu microfone para que não dê microfonia e você fique totalmente à vontade em nome de Jesus. Tá bom. Bom dia, meninas. Vamos lá. Quando a Aninha me chamou para esse propósito, na hora já, antes dela me pedir o tema, assim, Deus já foi muito pontual comigo com o tema. É, na hora que o tema de hoje é negando a si mesma. E o evangelho é isso, né? Se a gente não negarmos a nós mesmos, a gente não tá vivendo o verdadeiro evangelho. Desculpa, mas essa é a verdade. E a verdade, ela tem que ser dita.
A gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que precisa ser feito, né? Eu vi várias vezes a Aninha em algumas lives falando: mulher faz aquilo que é preciso. Então seja mulher, levanta e vá, né? Eu brinco, eu falo assim, gente, eu acho que a pior mentira que me contaram quando eu era criança é: quando você for adulto, você faz o que você quer. Eu cresci, eu não faço o que eu quero. Eu tenho que fazer o que é preciso. Porque tem dia que eu quero ficar na cama até um pouquinho mais tarde, mas tem que trabalhar, tem criança para cuidar, né? Tem casa para organizar. Então eu falo, e eu falo isso para minha filha hoje. Eu falo assim, quando você crescer, você não vai fazer o que você quer. Porque eu cresci e me frustrei. Eu falei, eu estou te poupando dessa frustração específica, porque outras virão e a frustração faz parte também pro crescimento, né? Não dá só pra gente também colocar numa bolha e livrar de tudo, né? Mas voltando aqui para não fugir, e aí o Senhor foi tão pontual comigo nessa questão do negando a si mesma. Nesse dia que a Ana falou comigo em específico, eu tava no Instagram e aí eu tava vendo, né, umas fotos rolando o feed e aí eu vi uma foto de umas mulheres bem lindas, né, no trabalho, e eu olhei e falei assim, ai, que lindo, que legal, elas trabalhando, né? Não que é errado trabalhar, pelo amor de Deus, eu trabalho fora, né? Para quem trabalha fora, para quem não trabalha, trabalho o dobro em casa, porque o trabalho de casa, misericórdia, não acaba nunca, né? E ali eu falei, ai, como eu queria voltar a trabalhar fora novamente, né? Crescer na minha carreira. E ali o meu coração começou, sabe, a se abrir. Eu falei assim, ai, que saudadezinha de estar nesse ambiente. E na hora eu pensei, mas eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo na minha casa hoje, que hoje eu trabalho 100% em casa. Eu falei, eu não poderia dar banho nos meus filhos, eu não poderia, sabe, sentar para almoçar com eles, tomar o café da manhã. Aí na hora eu falei assim, eu tenho que negar. Hoje eu nego a mim mesmo, nesse sentido de, é, profissionalmente falando, de ter uma oportunidade de crescer profissionalmente numa carreira fora, mas eu escolhi estar dentro de casa. Eu escolhi num tempo como esse me dedicar aos meus filhos, porque eles vão crescer. Eu vi uma frase na semana passada no Instagram e eu falei assim, uau, isso só confirma o tema que o Senhor me deu, né? Que um dia os nossos filhos eles vão sentar numa mesa para contar como é que a gente criou eles. Será que vai ser uma história que vale a pena ser ouvida? Como é que é a história que teu filho vai contar que ele foi criado por você? Será que ele vai poder falar assim, a minha mãe acordava às 3 da manhã para orar por mim? Porque cada uma que está aqui tá negando a si mesmo. Tá um friozinho, tá um sereno. A minha cama tava tão me abraçando. E eu falei assim, meu Deus, eu escolhi pós-domingo. Eu falei, Jesus, me ajuda. Que culto ontem. E a gente recebeu meu cunhado, minha cunhada, família. Então ficou o dia inteiro aquela correria. No sábado também foi intenso. Mas o Senhor é bom, Ele nos renova, Ele nos dá força, né? E trazendo isso para minha maternidade em específico, eu pude analisar várias vezes que eu neguei a mim mesma, né? A Sofia, ela tem 11 anos, e quando a Sossô nasceu, a Sofia foi aquele bebê tranquilo de tudo. Nossa, como foi um bebê calminho, meu Deus! Para todo lugar que eu ia, todo mundo falava assim: parece que tem bebê aqui. Aí eu falava: não é, ela é tão fofinha. Uma lady até hoje, né? Muito fofa, mas entrando na pré-adolescência, né? As coisas vão mudando, o humor vai mudando. Tem dia que não tá mais tão lady, e eu vou falando: Senhor, me dá graça. E é um confronto, eu falo que eu me crio, porque a gente se parece muito. A gente se parece demais, né? Na fala, em tudo, no jeitinho. Quem convive com a gente fala assim: meu Deus, parece que eu tô falando com a mesma pessoa. E eu falo: Senhor, o senhor queria me confrontar, né? Porque eu tô me criando. E aí eu falo pra ela: eu falo, filha, paciência, calma, né? Mas aí quando ela era bebê, era aquela coisinha, sabe? Tão fofinha que eu chegava nos lugares e todo mundo falava, nossa, que bebê comportadinho. E a Sossô, ela foi muito tranquila no crescimento e no desenvolvimento dela inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Ela é o meu sonho, literalmente, do meu marido, da gente.
quando namorava, já ter escolhido o nominho dela, né? Eu sempre quis ser mãe, sempre, sempre foi o meu sonho da vida ser mãe. Eu lembro que os meus pais, eles faziam um trabalho voluntário num orfanato quando eu era pequena. E eu pedia pra eles se a gente podia levar todas as crianças pra casa, porque eu queria ficar com todas as crianças. Eu sempre gostei muito de crianças, né? Então a maternidade sempre me atraiu. Eu sempre gostei muito. E aí, quando a Sussu tinha 1 ano e 5 meses, eu engravidei do B. É, o B ele tá com 9, né? E o B ele está no espectro autista. Então o B ele é uma criança atípica que me trouxe uma maternidade que eu fui virada de cabeça para baixo, chacoalhada. Eu falo que o B veio e me fez ser mãe. A Sussu nunca fez um xixi em mim, sabe? Malemar, assim, o máximo que ela fez foi dar uma vomitada. Quem nunca mãe aqui não levou, né? Uma gorfada, uma vomitada. Não, o B, uma vez eu estava trocando ele, que quando eu levantei a fralda, se eu não tivesse fechado a boca, irmãs, sabe aquele número 2 potente que o bebê, sabe, faz? Foi no cabelo, no rosto, em tudo, e eu não podia nem abrir a boca para chamar socorro. Então ele me virou de ponta cabeça. O B, com 2 meses de vida, ele internou. O meu primeiro dia das mães, né, como mãe de dois, foi num quarto de UTI. Eu chorando muito e clamando ao Senhor. Ele teve bronquiolite e dali por diante, já no nascimento dele, deixa eu voltar desde o início. Ele nasceu, é, tive um parto maravilhoso. Nossa, só eu tive um parto cesárea, que eu falava assim, não, pelo amor de Deus, eu não aguento sentir esse negócio de contração, não. Eu não dou conta disso. Vamos marcar essa cesárea aí, que eu quero estar pronta. Fiz unha, maquiei, fiz o cabelo e fui ter a Sofia, maravilhosa. Do B, eu falei assim, quer saber? Eu quero viver essa experiência. Deus, o Senhor me criou para isso, o Senhor me formou para isso. Nada contra quem escolhe, né, a cesárea. Enfim, o Senhor vai te direcionar, ele vai trazer paz ao coração, né? A gente não está aqui para discutir isso. E aí, falando da minha experiência, eu queria sentir essa experiência, né, do normal. E como tinha recentemente que eu tinha tido a Sofia, porque eu engravidei dele, a Sussu tinha 1 ano e 5 meses, o médico falou assim, olha, a gente não vai induzir. O certo seria ter outra cesárea, então você vai ter que chegar sozinha. Eu falei, não, tá bom, ok. E minha mãe, filha, pelo amor de Deus, filha, volta atrás, dói demais. Você não aguenta uma dor de cabeça, você não vai aguentar parir esse menino. Mãe. E eu, não, mãe, eu quero viver essa experiência. E minha mãe falou assim, eu não quero assistir. É muito sofrimento. Eu falei, não, tá tudo bem, Daniel vai estar lá comigo, fica tranquila. O Bernardo nasceu num domingo de manhã, 8h30 da manhã, onde o pai dele estava pregando na igreja, fazendo culto. Quem estava ao meu lado? A minha mãe. Ela que viu ele nascer. Então, foi assim, um sonho de parto. Não precisou indução. Eu entrei assim em trabalho de parto ativo. Cheguei no hospital 6 da manhã com 3 de dilatação. Quando foi 8h30 da manhã, ele nasceu. Ele estourou a bolsa. Não precisei tomar soro nem nada. Quando eu cheguei com 7 centímetros, eu lembro que eu chorava e ela falava, tá doendo muito. E eu falava, eu achava que eu não ia conseguir chegar até aqui. Eu tava chorando de felicidade. E aí ele nasceu, veio assim querendo viver, mesmo querendo nascer. E aí já no hospital, no dia da alta, eu me lembro como se fosse hoje a pediatra chamando a minha mãe, porque minha mãe trabalhava no hospital, né? Nesse hospital onde ele nasceu. E ela olhou pra minha mãe e falou assim: "Você conta ou eu conto?" E ali eu já falei: "Epa, peraí, você conta ou eu conto o quê, né?" E minha mãe falou: "Eu conto." Ah, aí eu falei, contar o quê? Aí minha mãe, filha, eles estão achando que o B tem síndrome de Down. O B nasceu com um olhinho mais puxadinho, né? Ele tinha algumas características. Eu falei, oi? Aí ela, vai ter que colher um exame. Esse exame vai para fora do Brasil e fica pronto daqui 3 meses. Eu falei, não acredito, 3 meses. Aí eu voltei pra casa, fiquei na casa dela, né, durante um tempo pra me recuperar com a Sussu pequena.
Eu me recordo de uma vez que eu entrei dentro do banheiro para usar o banheiro e eu chorava e eu falava assim: Deus, eu tive um sonho de parto, o Senhor realizou o meu sonho, eu consegui, por que que eu tô tão triste? Por que que eu não consigo me alegrar depois disso? Por que que eu não consigo confiar que o Senhor é Deus comigo nisso, nessa situação? Porque normalmente com síndrome de Down a mãe já consegue saber na gestação, já dá para detectar, né, através da ultrassom. Então, esse era o questionamento da médica. Ela falava, na ultrassom não demonstrou nada. Eu falava, não, nada. E aí, ok. Fez esse exame, ficou lá para fora do Brasil. Depois de 3 meses veio o resultado negativo. Aí eu, comemorei, né? Só que nesse período, 2 meses ele internou, né? Um mês antes de sair o resultado, ele internou, teve bronquiolite. E aí foi pra UTI, que foi nesse dia, que foi o Dia das Mães, o meu primeiro Dia das Mães como mãe de 2, eu ali naquele quarto de UTI, né? Eu lembro que eu liguei a TV no missionário para assistir uma palavra, ele me fortalecer, só podia ficar eu e ele mamava no peito. A Sossô tinha acabado de completar 2 anos, outro bebê em casa, querendo a mãe dela. E uma semana antes, quem estava internada era ela. E eu não podia ficar com ela porque eu amamentava ele. Então foi assim, um início bem turbulento para mim como mãe de 2, né? O Senhor me esticando. E aí a luz aqui ela é por movimento. Se eu não movimento, ela desliga. E aí eu lembro que passou esse período, né, dele sair 2 meses, aí completou 2 meses, saiu, graças a Deus. Mas a cada 2 meses ele ficava doente e voltava a internar por problemas respiratórios. E aí foi assim uma luta, irmãs. A cada 2 meses eu no hospital de novo, com ele internado, ele chegou a usar bombinha, porque ele não conseguia respirar direito. Os médicos não sabiam identificar o que ele tinha, falavam que chamava ele de bebê chiador, que é aquele bebê que vive chiando, com catarrinho. Eu lembro uma vez que eu briguei com o médico, tirei ele do hospital e o médico falou assim pra mim: toda mãe que saiu daqui que brigou comigo voltou com o filho 2 vezes pior. Você vai voltar com o seu filho aqui, você vai ver como você voltar com o seu filho. Eu falei assim, eu não, doutor, porque eu confio em Deus. Eu sei o Deus que eu acredito e o Deus que eu sirvo. Eu falei, então eu não vou voltar aqui com o meu filho pior. Fui firme na frente dele. Quando ele virou as costas, eu liguei pro meu marido. Amor, ele me buscar. O médico gritou comigo. Porque a gente tava no 3º dia de internação. E o B tava tomando só xarope, não iniciou com antibiótico e a médica no dia anterior falou ele vai ter alta, né? Isso no dia seguinte. Quando chegou no dia seguinte, o outro médico falou a gente vai iniciar o antibiótico. Falei, não, doutor. A médica de ontem à noite falou que ele ia tomar alta. Aí ele falou, não. Eu falei, doutor, tem 3 dias que a gente tá aqui, ele não iniciou o antibiótico. Ele falou, vai iniciar hoje. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu quero. Eu falei, não. Não é porque o senhor quer, tem que ter algum motivo. Aí falou, eu quero, eu sou o médico de plantão e quem decide sou eu. Eu falei, não. Na vida do meu filho, não. Na vida do meu filho, quem decide sou eu. Eu sou a mãe. Eu sou a autoridade sobre a vida dele. Você que é mãe, você é a autoridade sobre a vida do seu filho. Você conhece o seu filho. Eu vi que ele estava bem, que ele não estava ruim, né? E aí ele falou, eu vou chamar a enfermeira, ela vai preparar. Eu falei, não, vai. Eu falei, como assim? Vai colocar antibiótico do nada, sem necessidade no menino? E aí foi na hora que eu me posicionei e falei, não, com meu filho não. Aí tirei ele do hospital, levei ele pra casa, né? E o B era um bebê que chorava muito. Nossa, o bebê chorava demais. Chorava muito, 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 muito. Queria sempre estar mamando, queria sempre estar comigo, sempre estar no meu colo. Chegou o tempo de sentar, ele não sentou. Chegou o tempo de engatinhar, ele não engatinhou. E eu, meu Deus, o que que tá acontecendo com essa criança que tá tudo atrasado? Não tem como não comparar. Sossô na cidade fazia várias coisas, por que que esse menino não faz? Ah, a menina é mais lenta. Eu falava, gente, mas tá mais lento do que eu lento. Vocês não estão entendendo, tá passando do tempo, né? Comentei com a pediatra não me deu ouvido. Aí, uma médica que me deu ouvido foi uma endócrino, porque o B nasceu com hipotireoidismo, também para completar. E aí ele tinha que tomar uma medicação e ficar de jejum, irmãs. Como um bebê fica de jejum. Era assim só por Deus. E aí, com menos de um mês de vida, eu tinha que partir um comprimido no meio.
deixar esse comprimido na água para sugar esse comprimido e dar para ele. Hoje, para honra e glória do Senhor, ele produz o hormônio, ele não precisa mais dessa medicação, então ele não tem mais hipotiroidismo. Mas o Senhor prepara tudo, porque a única médica que me ouviu foi a endocrinologista, né? E ela que assim me deu os caminhos. E aí a médica foi e falou para mim, Suelen, vamos dar uma investigada, então vamos fazer estimulação, por ele na terapia. Terapia nunca é demais, calma, a gente não tá dando um diagnóstico pro seu filho. Aí eu falei, tá bom. E aí, beleza, começou a fazer terapia antes de ter diagnóstico. A primeira terapia do B foi com 9 meses. Hoje ele tá com 9 anos, né? E aí como autismo a gente não detecta em nenhum exame de sangue, nenhum exame de imagem, nem nada, era só por comportamento. Então eu ia observando, eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo na minha vida, eu nunca tinha tido contato com outra criança que fosse autista. E os médicos falam que a gente ganhou o bilhete premiado, né? E a gente ganhou mesmo. O B é o nosso bilhetinho premiado do Senhor do Céu. Além dele ter o autismo, ele tem uma síndrome rara que 600 pessoas têm no mundo. Então, pouco se sabe sobre essa síndrome, pouco se trata sobre essa síndrome, porque os médicos não sabem, não conhecem. Para 600 pessoas no mundo, é raro mesmo, né? E o Senhor nos deu uma raridade para a gente cuidar e ensinar. E esse ano, em janeiro, ele fechou outro diagnóstico, então são três, que é a primeira vem a síndrome, o autismo é secundário, e agora ele fechou com deficiência intelectual. A gente vai avaliando, né? Quando ele tiver 10 anos, faz avaliação de novo, porque eu peguei o laudo esse ano, mas fechou ano passado. Então eu creio que o Senhor é conosco e ele vai pondo a mão, né? Eu lembro que quando o B tinha mais ou menos 1 ano e meio, a gente morava em Carapicuíba, meu esposo era pastor lá. Esse período a gente ficou sem carro. E mais uma vez, eu me neguei a mim mesma como mãe. Ele precisava estar às 7 horas da manhã na PAI de São Paulo, na Zona Sul, e a gente morava em Carapicuíba. Precisava pegar um ônibus, um trem, 2 metrôs, porque fazia baldeação, e andar cerca de 1 quilômetro com ele no colo. E aí a gente revezava, porque tinha Sossô que ia para a escola. Então, uma semana ia meu marido, uma semana ia eu. A gente tinha que sair 4h30 da manhã, pegar o segundo ônibus de Carapicuíba para ir para a estação e fazer todo esse trajeto. Com o trem cheio, porque é o horário que os trabalhadores estão saindo, né? E aí a gente ia, e aí eu negava a mim mesmo como mãe também, porque eu deixava uma pequenininha em casa pra estar com ele, e aí na semana seguinte eu falava, não, a mamãe tá aqui com você hoje, essa semana é a mamãe que tá com você, né? E a gente levava ele na terapia, e eu botava a mochila nas costas, pegava ele no colo porque ele não andava ainda, e a gente ia levando ele para fazer as terapias. O B, ele começou a falar com cerca de 4 anos de idade. Hoje ele forma frases maravilhosas, ele até ora, né? Ele tá com 9 anos, ele ora. Eu falo que, meu Deus do céu, ele olha para uma igreja, ele vê se é a igreja da graça. Ele olha assim, ele fala assim, igreja da graça. Ele vê se é a placa do missionário, se é a igreja da graça. Se é a igreja da graça, ele fala igreja da graça. Tipo assim, eu tô em casa e ele entra. Teve uma vez que eu fui na igreja da minha prima que ela me convidou, ele falava, igreja da graça. Eu falava, bem calma, o Senhor está aqui também, meu filho, por favor. Mas assim, ele é apaixonado no missionário, no pastor Jaime. Sabe o nome do regional dele, entendeu? Eu falo, quem é o seu pastor? Ele fala, pastor Valério. Aí eu, o seu pastor é o pastor Valério? Aí ele, pastora Nadir. Aí eu, não, a pastora Nadir foi sua pastora, mas ela pode continuar sempre também agora, né? Ele tem uma facilidade em gravar, né? Ele pergunta muito o nome das pessoas, a idade delas hoje. Ele é super sociável, super. A gente chega no mercado, e ele já fica perguntando pra todo mundo qual o seu nome. A moça do mercado até conhece ele. Fala assim, cadê meu amigo? Aí ele chega lá, elas dão queijo pra ele, dá pãozinho pra ele, né? Mas quantas vezes eu lembro que eu chorava, eu clamava ao Senhor, né? Pedindo para que Deus me ajudasse
a criá-lo, a ser uma mãe para ele, porque eu sou uma mãe para ele, sou outra mãe para Sofia, são completamente diferentes. Ela também precisa de atenção, ela também precisa de cuidado. Quando eu contei para ela que o irmão, né, ele era autista, ela falou assim para mim: "Mas só ele quis ser?" Eu falei: "Não, filha, ele não escolheu, ele não quis ser." Eu falei, mas eu falei, o Senhor, né, criou ele assim, né? Deus fez ele assim. E tudo que Deus faz é bom, irmãs. Eu não, sabe, eu creio que Deus é capaz de curá-lo, com certeza, instantaneamente. Se ele quiser, assim, no estralar de dedos, o Senhor pode curar o meu filho, aquilo que não tem cura, teoricamente, para a medicina, porque o autismo é uma condição, não é uma doença. Mas o Senhor se manifesta na vida dos meus filhos, né? Tanto dele quanto da Sofia, mas especificamente falando do Bernardo em relação às limitações, o Senhor se manifesta na vida dele. A gente já se pegou algumas vezes, a gente em adoração ao Senhor em casa, com o violão, meu esposo com o violão cantando, e o Bernardo vai e fica chandele bala bala bala. Eu falo, ai Jesus, eu falo, Senhor amado. Então assim, tudo ele fala, vamos orar. Ontem eu preparei um pãozinho para ele depois do culto. Eu dei o pãozinho na mão dele, ele olhou para mim e falou assim: "Mamãe, muito obrigado, que Deus te abençoe." Eu falei: "Amém, meu filho. Muito obrigado você." Então assim, ele me ensina demais, né? Já teve casos, infelizmente, a gente tem isso, né? Às vezes a gente tá na igreja e ele tem alguma crise e a gente tem alguns olhares de reprovações, às vezes por falta de conhecimento, né? Então, irmãs, quando vocês verem uma criança, mesmo que ela não seja atípica, se ela tá dando uma birra, não olha com um olhar de reprovação para a mãe, porque tudo que a mãe quer fazer é acalmar a criança. A mãe não quer que a criança esteja ali na birra, né? A mãe quer sair correndo, se enfiar debaixo de uma cadeira. E às vezes ele grita, dá uns gritos assim, alto mesmo, sabe? Porque ele não tem filtro. Então, ele dá uns gritos bem alto. E algumas pessoas olham assim, ai, se fosse meu filho, levaria uns tapas, né? O que que eu faço? Eu nego a mim mesmo. Eu falo, Senhor, me ajuda aqui, para eu não, né? Assumir a minha humanidade, a minha carnalidade como mãe, porque mãe quer fazer o quê? Quer defender o filho. Se é uma mãe na velha criatura, faz o quê? Tá olhando o quê por meu filho? Por que que você tá sabendo que ele é autista? Porque a mãe vem preparada para brigar, né? A mãe atípica, então, ela vem duas vezes, porque ela já precisa brigar todo dia com a sociedade, com o convênio, com a escola, com todo mundo. Então, ela já tá com as pedras na mão. Só que aí, todo dia eu falo assim, epa, vamos guardar essas pedras aqui? O Senhor não quer que você utilize essas pedras. Eu lembro que a Mavi foi muito pontual comigo quando eu recebi o diagnóstico. Ela me parou no corredor da escolinha, segurou as minhas mãos firmes. Eu falei, agora vem uma palavra. O Senhor vai direcionar, ela vai liberar uma palavra sobre a minha vida. Ela olha para mim e fala assim, não deixa o diagnóstico te tornar uma mãe amarga. Eu falei, hã? O brilho foi embora. Eu falei, aí eu, amém, sabe? Tipo, concordei, mas dentro de mim, eu falei, eu, amarga? Eu sou feliz, eu sou pra cima. Eu que olhei e falei assim, deve ter alguma, porque eu notei a maioria das características do Bernard que fui correndo atrás, né? Os médicos falavam que não. Aí eu falava assim, eu que vi que tinha alguma coisa, como eu vou ser amarga com o diagnóstico, né? Se eu meio que corri atrás para que ele realmente recebesse, para a gente ter direito às terapias, porque enquanto o diagnóstico ele não saiu o diagnóstico correto, ele não fazia as terapias necessárias para ele, né? Então ele precisava de um diagnóstico correto para ter as terapias pontuais para ele ter os estímulos corretos. E aí eu falava, não, não é possível. Eu não vou ser uma pessoa amarga. Mas em muitas das vezes eu me peguei sendo uma pessoa amarga. E cada vez que eu estava sendo amarga, eu ouvia a voz da Mavi. Não seja uma pessoa amarga, que o diagnóstico não te torna uma pessoa. E essa voz sabe, ela ecoa até hoje com ele, 9 anos, e eu acredito sim que vai continuar ecoando, porque nós somos humanos, né? Então, se eu não olhar todos os dias para a palavra, para o Senhor, eu vou me tornar uma pessoa amarga, eu não vou negar a mim mesma. Quantas vezes ele tá com 9, né? E ele ainda não desfraudou 100%, teoricamente, porque a gente tirou a fralda dele e vai levando ele no banheiro. Mas quando a gente faz viagens longas, a gente tem que colocar uma fraldinha nele, porque ele não aguenta segurar. Mas
que a própria intercessão, graças a Deus, me esticou nisso, né? De toda vez que eu fosse arrumar a cama dele, eu unjo a cama dele e vou declarando. Sua cama vai acordar seca em nome de Jesus. Você não vai mais precisar de usar fralda em nome de Jesus. Eu unjo a cabecinha dele, eu falo, o Senhor formou cada neurônio, você é perfeito, então você vai conseguir desenvolver, você vai ter as habilidades necessárias, você vai conseguir sim casar e ter uma família, porque, irmãs, a primeira vez que eu parei para pensar sobre casar, sobre ele casar, eu me entristeci muito. Porque eu falei assim, Senhor, eu nunca vou ser a mãe do noivo, eu nunca vou entrar com o meu filho na igreja, olhando para as limitações com meus olhos naturais. E a minha filha, Sofia, ela falava assim, mãe, não, ele vai casar. Eu vou na casa dele ver meus sobrinhos. Então ela começou a despertar essa fé em mim. E eu falava, ai Jesus, como o Senhor sabia que eu precisava dela primeiro para me esticar, sabe? Para quando no momento que eu tava assim triste, para baixo, ela tá ali e fala, mamãe, tá precisando de alguma coisa? Hoje ela fala assim, não, mamãe, vai lá descansar, eu fico um pouquinho com ele para você. E ela fica assim lindamente. Ela só tem 11 anos e ela dá assim, eu falo que ela é irmã, quase mãe, terapeuta, ora. Eu falei, então minha filha, eu falo, o senhor sabia que eu precisava de você, mas ela também precisa de atenção. E eu também nego a mim mesmo. Todas as vezes que ela fala assim, ai, vai ter quartinho rosa lá na sede. Aí eu falo, vamos, a mamãe te leva. E aí ela fala, ai, vai ter, sabe, tal coisa, porque às vezes na região não tem. E ela gosta muito da sede, tem muitas amiguinhas na sede. Para nós aqui, pegou o metrô rapidinho, a gente tá lá, né? Então eu me organizo e eu falo, não, eu vou negar a mim mesmo, porque eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas, então se eu não estiver inserindo ela nesse contexto, né, de falar, não, ok, filha, vamos, porque para uma festa de uma amiguinha eu levaria. Por que para os compromissos da igreja eu não posso, eu não tenho tempo de levá-la? Né? Então vai ter quartinho rosa? Vamos. Ah, agora ela tá na banda dos teens. Todo sábado tem ensaio, meio-dia. Eu falo, vamos, claro, do meio-dia às 2. A mamãe vai estar lá com você, meu amor. A mamãe vai estar junto. E aí, o Senhor me aproximou dos teens também por conta dela, né? Hoje eu tô como a líder de intercessão dos teens da sede. E na hora eu falei, Jesus, como assim, pai? Eu não vejo essa capacidade em mim, mas se o Senhor viu, glória a Deus por isso, né? E foi por conta dela que eu vim com essa proximidade, com a Thay, com os teens, porque eu falava assim, eu estou inserida tanto com as coisas do Bernardo e eu não posso deixar a Sofia de lado. Eu não tenho como, eu preciso também estar inserida no meio dela, eu preciso também saber o que ela gosta, né? As amiguinhas dela, o que ela gosta, porque senão eu não vou conhecer a minha filha. E eu preciso conhecer a minha filha, né? E o Senhor me chamou a atenção no livro de Lucas, né? No capítulo 9, no versículo 23, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu quero que você abra ela. E tem um título que está escrito, né, antes, está escrito renúncia e recompensa. E eu falei, uau, Senhor, a maternidade é sobre isso. Ela é sobre renúncia e recompensa, né? Que diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E a maternidade é todos os dias você se negando, é você querendo fazer algo, mas fazendo algo em prol do seu filho. Desde a gestação, a mãe já se nega. A mãe já fala assim, não, eu não vou tomar refrigerante, porque senão vai fazer mal pro bebê. Não, eu não. Quantas mães que fumavam e parou de fumar? Quantas mães que bebiam e às vezes a mãe não conhece nem ao Senhor, não serve nem ao Senhor, mas o Senhor plantou isso no coração de cada mãe. Esse negar a si mesma, a mãe é que vai, que levanta no dia frio, filha, acorda, tem que ir para a escola, né? A mãe é que tá ali nas noites em claro, quando a criança tá doentinha, porque o filho também procura mais a mãe, né? Então a mãe nega ali as noites de sono, mesmo que ela não amamente, ela tem que dar mamadeira.
ela vai levantar para preparar a mamadeira, para cuidar. E até hoje eu vejo a minha mãe com meu irmão tem 22 anos. Enquanto ele não chega em casa, ela não dorme. Enquanto ele não tá aqui, debaixo aqui do ninho dela, ela não descansa, né? Quando eu também vou para a igreja, eu vou para a sede, e aí ela fala, ó, manda mensagem quando chegar, viu? Que ela não dorme enquanto não chega, sabe? A mãe tá sempre negando a si mesma, sempre pensando em prol do filho. A maternidade realmente é uma renúncia e uma grande recompensa do Senhor, que o Senhor nos presenteou, né, para viver isso. E eu louvo ao Senhor por viver a minha maternidade diferente, né? Atípico significa diferente, fora do comum, e não dava para ser normal comigo. O Senhor olhou para mim e falou assim: peraí, essa aqui ela não é muito normal, não. Então, vamos aqui dar uma maternidade diferente para ela, porque ela vai fazer um barulho, ela não vai deixar as coisas comuns, né? E eu falo: obrigada, Deus, o Senhor viu em mim essa questão de lutar por uma causa, e o Senhor me deu uma causa para eu lutar. E eu luto por essa causa e pela inclusão na igreja, né? O reino dos céus, ele é pertencente a todos. O Senhor não faz acepção de pessoas de forma alguma. Então eu visto essa camisa sim, que a igreja ela é para todos, né? Para todas as mamães. Você, mamãe atípica que pode estar me assistindo, o Senhor te capacita todos os dias em nome do Senhor Jesus. É nele que você encontra renovo, é nele que você encontra sabedoria. Como a Mavi também, usando o exemplo mais uma vez, ela falou: não fale que você não saiba o que fazer. O Senhor te direciona no que você tem que fazer. Se você está precisando de consolo, o Senhor te consola. Se você está precisando de força, o Senhor, ele é a sua força. Se você está precisando de amor, ele é amor. Então, só corra pro Senhor, porque nele a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa e necessita, né? Eu falo demais, gente. Mas acho que é isso que eu tinha para compartilhar com todas. Tem um versículo que está muito no meu coração, que o meu esposo deu na igreja, que está em Josué. Minha Bíblia já está abertinha aqui, 21:45. Eu acho que é isso. Que eu tô com ela física aqui. Josué 21:45. Deixa eu abrir aqui do celular, que eu acho que tá mais fácil também para mim enxergar. Josué 21:45. É isso mesmo. E quando ele ministrou essa palavra na igreja, eu falei: ai, Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai, que diz: nenhuma palavra falhou. De todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então tudo vai se cumprir. Todas as palavras do Senhor, nenhuma falhará. Toda se cumprirá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Cada promessa que o Senhor fez sobre a sua casa, sobre a sua família, vai se cumprir. Não importa se é um diagnóstico, não importa se é uma condição, a palavra do Senhor, ela é a mesma. Um diagnóstico limitou o meu filho uma vez. Os meus sonhos, eu falo que os meus sonhos foram frustrados. Todos eles. De verdade foram frustrados. Porque eu pensava assim, quando eu soube, né, grávida de um menino, aí eu falei assim: bom, qual é o time será que ele vai querer torcer, né? O que ele vai gostar de assistir? Qual vai ser o super-herói favorito dele? E chegou nessa fase, ele nem tem, ele sabe assim, ele é bandeirinha, ele fala Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, e eu falo: não, meu filho, tem que escolher um só, até Flamengo. E a gente mora em São Paulo, eu falo: meu filho, Flamengo. Então, assim, ele fala vários times, né? Não sabe quem é o Super-Homem, não sabe quem é o Batman, mas ele sabe quem é Jesus. Ele é o super-herói do meu filho. Então não tem super-herói melhor. Os meus sonhos podem ter sido frustrados, mas do Senhor não. Os sonhos do Senhor não foram frustrados. Todos permanecem o mesmo, todos permanecem fiéis, intactos. Nenhuma palavra falhou. Vai se cumprir, tudo vai se cumprir em nome de Jesus. Então, aquilo que para os olhos humanos é impossível, para o Senhor é possível, né? Hoje ele ainda não é alfabetizado, mas ele vai ser alfabetizado em nome de Jesus. Eu creio, né? Então, hoje, igual eu falei, ele ainda tem a limitação da questão do banheiro, mas ele não vai ter em nome de Jesus. Então, se antes ele não falava e hoje ele fala, nenhuma palavra vai falhar.
todas irão se cumprir em nome de Jesus, porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender ou para voltar atrás. Então permaneça firme. Às vezes não é um diagnóstico, mas às vezes pode ser que seu filho esteja afastado. A palavra do Senhor vai se cumprir. Receba nessa madrugada em nome de Jesus, né? Às vezes pode ser qualquer outra coisa. Você sabe no seu íntimo porque qual é a sua motivação de levantar às 3 da manhã para colocar os seus filhos em oração. Ou até mesmo, teu filho está na igreja, mas ele vai permanecer em nome de Jesus, porque a geração de Samuel, ela não se corrompe, ela não se desvia. Ela permanece a mesma, ela não sai. Porque a gente vê muitos testemunhos, né? De tipo, ai, não, eu saí na adolescência, me desviei, depois voltei. Não, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, serão aqueles que vão falar assim, eu não me desviei. Eu não me contaminei, eu permaneci, eu fui fiel até o fim. Eu não tive experiência nenhuma no mundo. Eu só fui da igreja a vida inteira, porque é daqui para o céu, é daqui para a glória. Então, em nome de Jesus, é isso que nós declaramos sobre a nossa geração. É isso que nós profetizamos sobre a nossa geração. Que os nossos filhos, eles não vão se desviar, eles não vão se contaminar. E as palavras do Senhor serão cumpridas sobre a vida deles, em nome de Jesus. Irmãs, era isso que eu tinha para falar. Se deixar, eu vou embora. Espero que tenha sido válido. Sim, não foi demais. Foi a medida exata. Amém. Eu estava te ouvindo e imaginando Ana, né? A gente está nesse propósito, tendo Ana como E referência, ela né? negou. Imagina ela negando a si mesma, de abrir mão de ver ele. Gente, andando, sabe? Porque assim, se ele desmamou, eu fico fazendo as contas às vezes. Eu falo assim, gente, mas e se ele desmamou com 6 meses? Porque a Bíblia não fala. Não fala. Aí eu falo assim, e se ele desmamou cedo? Porque eu, por exemplo, minha mãe fala que eu não quis. Eu mamei até 2 meses e não quis mais mamar. Não quis. Aí eu fico, Jesus, não, não, não. Eu fico até assim, não vem esses pensamentos intrusivos na minha cabeça. Em nome de... A gente não sabe quanto tempo ela negou muito os seus próprios desejos como mãe a si mesma, de entregar assim que ele desmamou e a gente não tem nem noção de quanto tempo foi. Pode ter sido com 1 aninho? Pode, mas 1 aninho ainda tem muita coisa para ela ver, para ela acompanhar. Então, o tanto que ela negou a si mesma como mãe, mas o propósito era maior. Vale a pena a gente se negar quando tem um propósito maior. Em nome de Jesus. Eu fiquei pensando nessa parte, mas na questão, um exemplo. Quantas pessoas passaram do lado de Ana e nem imaginavam o que ela estava indo fazer? Uau, verdade. Quantas pessoas já te viram, Su? Quantas pessoas já te deram a paz, mas não tinham noção do seu testemunho? Não tinham noção do que você já enfrentou. Uma mãe totalmente atípica, mas não está estampado na sua cara, né? Não está escrito, até porque, dependendo desse sorriso seu, ninguém ia fazer as lutas que você passa, né? Essa alegria que você contagia a gente, né? Ninguém ia falar, até parece que ela já passou por tudo isso. Ninguém. Ninguém sabia o que Ana estava fazendo. Ninguém. Ninguém sabia a dor que estava dentro daquela mãe. Talvez subiu, né? Talvez ela foi indo naquele caminho até com passos mais lentos do que como ela ia, né? Rotineiramente, né? Quando ela subia, né? Para ir sacrificar, né? Talvez ia, né? Rapidão, iam lá, faziam. E eu acho que naquele dia que ela foi carregando Samuel, a gente não sabe o tamanho que ele tinha, né? Eu desmamei a Sofia com 2 anos e meio. Mas assim, com muita dor no meu coração, porque eu queria ter continuado amamentando, né? Mas eu vi que chegou um tempo ali, né? E tivemos que fazer isso. Minha mãe até jejuou comigo, que você estava falando com sua mãe. Eu vi a importância de mãe. No dia do parto também, a minha mãe ficava a mesma coisa. Filha, marca cesárea. Marca cesárea, pelo amor. E eu, Suelen, eu falava assim, não, eu vou ter o normal. Não, Deus me fez para ter. Quando eu tive a primeira contração, eu falei assim, gente, dá tempo de marcar a cesárea? A primeira contração que eu tive, eu falei, sangue de Jesus, que é isso? Eu sofri tudo que você imagina na contração e tive cesárea. Não deu tempo. Ai, Jesus. As 2 dores, né? As 2 dores. Porque a Sofia estava muito madurinha e eu fui de manhã pro hospital.
Aí cheguei lá, fui atendida, a médica, né, errou lá na forma dela, lá me mandou embora, era 1 hora de distância do Meu, hospital que ia ter a Sofia. Me mandou embora de manhã para casa. Quando foi 6, 6h30, eu comecei a ter as contrações. Volta eu para Santos de novo, com dores e contração, aquela dor que eu queria voar de dentro do carro. Apertava, quase quebrava a mão do meu esposo. Eu falava assim, gente, por que que eu não ouvi minha mãe? Né? Por que que eu não marquei a cesárea, cara? é. Mas, Eu tava na casa da minha mãe nesse dia e eu olhei e falei assim: quero ir pra casa. Eu morava em Carapicuíba e o não. Beia nasceu em São Paulo, na Zona Sul, no Ipiranga. E minha mãe, não, minha filha, fica aqui, já tá com um pouco de dor. Eu falei: não, quero ir pra minha casa, quero ir pra minha casa. Quando deu 3 horas da manhã, mãe, eu tô sentindo uma dor. Ela, falei, a dor não quer passar? Eu falei, e eu acho que eu vou ter que ir pro hospital. E ela, por que que você não ficou aqui, Suelen? Eu falei, eu não sei. E aí eles foram me buscar de carro, saíram da Zona Leste para ir para Oeste, da Oeste para ir para Sul. Então, assim, foi uma loucura, mas o Senhor foi bom, muito bom comigo, né? Eu consegui viver essa experiência, dói, realmente dói. Nossa, Não é uma coisinha assim, sabe? Tranquilinha, dói. Mas eu creio, eu imagino que eu vejo que o preparo do Senhor foi desde ali me fazendo forte, porque eu não vi essa capacidade em mim. E até hoje, quando eu olho para minha maternidade, de verdade, eu falo assim, Senhor, tem dias que eu falo, eu quero enxergar em mim, o que que o Senhor viu para investir? Para falar assim, isso aqui tem capacidade. Me mostra, mas pode ser que ele também não me mostre, porque eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu exatamente. É o que eu falo para minha filha. Eu falo assim, filha, quando que a mamãe vai querer alguma coisa ruim para você? Você não precisa entender. Você só precisa me obedecer. Aí o Espírito Santo vem assim no meu ouvidinho. Viu, Suelen? Você não precisa entender. Você só precisa obedecer. E eu, Senhor, pode deixar. Você não sabe. Porque a maternidade é isso, né? É a gente ensinando e sendo ensinada. É a gente Nossa, achando totalmente. que a gente tá, e o Espírito Santo vem na gente, já! Aí eu, Jesus, obrigada, é isso mesmo. Então, Exatamente. eu só preciso crer que ele viu e isso me basta. Se eu confio nele, se eu acredito nele, essa é a força que eu preciso então para continuar prosseguindo. Tem dias que a gente não quer ter força. Eu já tive muitos momentos assim, de querer não levantar da cama, né? De falar, não, ai, tô cansada, eu tô muito cansada, eu não quero sair daqui. Porque, igual você falou, né? A gente falando aqui é tudo tão simples, mas quando vive na realidade, irmãs, tem dias que o negócio pega e pega muito. Então, tem dias que sim, eu quero sair correndo. Tem dias que eu quero me cobrir com a capa da Mulher Maravilha. Tem dias que eu quero salvar o mundo, né? É, e se o Senhor não estivesse comigo, e o meu marido também, que muitas das vezes falou: você vai levantar dessa cama, você vai fazer alguma coisa, você vai viver seu propósito, mas você vai levantar dessa cama agora. Agora você vai levantar. Então, que o Senhor também coloque ao seu lado, né? Sempre façam boas escolhas em quem você escolherá para viver o restante da sua vida, né? É tema para outro dia esse. Mas ele me ajuda muito, demais, demais. Então, é, assim como eu tenho certeza que Eucana foi um marido muito bom para Ana, né? Eu louvo ao Senhor pelo meu marido, porque ele é um marido muito bom também para mim. Então não posso também levar todo o mérito. Ele também ali na paternidade está sempre presente, né? Como um pai que realmente conhece os filhos, instrui os filhos, né? Exorta quando é preciso, necessário, mas me ajuda muito, me estica muito. Então eu glorifico ao Senhor por isso, porque juntos, né, ao crescimento. Faz diferença, né? Tinha propósito eucaniana, não era qualquer coisa. Tinha propósito. Então, o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos. É isso. Ah, você falou de Eucana, né? E a gente pensa, a gente viaja, né? Acho que eu viajo um pouquinho Eu além, vou assim. junto, fica tranquila. Meu esposo que falou assim, filha, foi muito alto. Eu tava falando sobre a decoração da igreja esses dias para as meninas.
que essa aqui o teto é muito grande, mas até o teto a gente decorava, né? E aí meu esposo falou assim, meu Deus, o pintor vai estrangular você. E realmente ele falava assim, pastor, fala pra sua esposa, você tem que fazer isso, porque olha como ela deixou. Mas depois a gente ia lá e tentava remendar a situação. Mas a gente vai muito boa, muito alto, pra gente tentar se colocar na situação. Gente, imagina cá com os meus botões, né? Ana passando todo o perrengue que tinha que ir lá cumprir o propósito dela. E saber que tinha outra mulher ali em casa, gente, É, eu não consigo. Eu é, não consigo imaginar um é, negócio desse, é. gente. Eu falo, Outra Jesus, mulher com um monte de filho lá dentro e nenhum dos filhos dela foi pedido. Nenhum exatamente. dos filhos dela precisou ser levado para a casa dele. Aham, é Aí eu sei. verdade. Ela tem outra mulher ali que ela divide o marido dela. Ah, Meu não, tá Deus. amarrado. É. Eu falo, Senhor, o Senhor E aí, escreveu no tempo certo, tá? Porque não eu vou prestar exatamente. num trem desse, não. O Senhor sabe realmente como faz. Foi por um tempo como este. Que eu vi, Exatamente. Exatamente. porque Com o não ia tempo dar daqueles certo. que não ia prestar, gente. Não ia, não Ela, ia prestar. olha, ela negava a si mesma tanto na maternidade quanto na questão também do matrimônio. Porque, Exatamente. de misericórdia, Eu dividir. sou muito calma, né? Uma Ana tão serena, tão tranquila. Cara, se fosse outra, acho que ela já tinha dado tanto nessa penina, tanto. Acho que tem história na Bíblia de falar assim: nossa, hoje a Ana massacrou a penina. E não, né? Gente, Sim. não consigo assimilar uma coisa Aham, calma. verdade. Mas então, assim, fora a luta que ela teve que vivenciar, primeiramente de não ter filho, de ser estéril, Ah, a peleja dela ficar lá pedindo a Deus, né, naquele dia que ela quebranta, que ela joga tudo ali no altar, ali, que ela não tem nem palavras, mais só lágrimas, né? Ali Deus dá. E quando Deus dá, e ela fala assim: se o Senhor me der, eu te dou. Acho que aquela foi a oração que Deus ouviu. E ela falou: nossa, eu orei tanto e o Senhor só escutou essa exato. parte. O Senhor me dá e eu te dou. Só isso aqui. Exato. Essa parte. Aham. Né? Ou seja, mas ali eu não vejo só como uma necessidade de ser mãe. Eu vejo como uma necessidade dos céus precisando de uma mãe posicionada que recebesse alguém que desse, né? Porque Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um sacerdote, Deus precisava de um homem de Deus ali, e Deus precisava de uma mãe que desse essa Sim. criança. Eu, E aí ele encontra ali, eu acho que ele olha, né? Ah, vamos ver quem que tá chorando, quem que tá pedindo, quem sim. tá implorando um filho. Vou dar para essa. Essa gritou e falou que ainda me dá, É, né? Eu vou devolver para essa. É para essa que eu vou dar. sim. E aí Deus vai dar. Nossa, gente, É olha. porque Deus ele sempre procura os disponíveis, né, Ana? Eu posso ter Sim, habilidade, eu posso ter capacidade, eu posso ter tudo, mas se eu não estou disponível, o Senhor não vai me usar. Agora, aquele que está disponível, que às vezes não tem habilidade, capacidade, é Ele quem capacita. exato. Então, a partir do momento que eu me coloco disponível, ah, meu irmão, aí Deus ele me usa, porque Ele só precisa disso, um coração disponível. E o da Ana tava, Senhor, tá aqui, disponível. O meu coração e o do filho que eu nem tenho. É teu. Ele nem tá aqui. Mas ele tá disponível pro Senhor. Ele é do Senhor. E ali ele olhou e falou assim: epa, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. Né? Então, é só o coração estar disponível. Que o Senhor Exatamente. vem. É muita história, né, gente? Sim. Cada dia nos dá um entendimento de como a gente imaginar como é que foi a cena, como é que foi o lugar, como é que foi levar, como é que foi abrir mão, né? Mas é realmente a gente não ter noção do que Ana vivenciou. A gente conta, nossa, que lindo, né? Ana teve Samuel, Ana entregou. É, vai Lindo, pegar mas seu você filho. começa a visitar, né? Até onde você fala assim, nossa, cara, o que que essa mulher fez? Filho recém-desmamado, como é que ela leva, Eu pensei, né? Para viver com um homem e dois eu meninos. lembrei aqui agora. No primeiro dia de aula da Sossô, você chorou? Hã? No primeiro dia de aula da Sofia, você chorou? Su, contei esses dias, chorei, acho que a manhã inteira, ela foi de manhã. Quando eu entreguei a Sofia, eu falei assim, meu Deus, ela vai chorar. Suelen, ela virou as costas, nem tchau ela me deu. A Ela Sofia. agarrou a professora e eu fiquei assim, meu esposo dentro do carro rachando o bico. Você entra logo, mulher, entra logo, ela tá bem. Você que não tá, vem aqui que eu tenho que abraçar você e tenho que te consolar. Ó, a Eu gente, chorei a manhã inteira. a gente levando na escola no primeiro dia, chora, passa mal, Aham.
Imagine Ana. Meu Ela não ia buscar no final do Deus. dia. Meu Ela Deus. não ia buscar no final do Meio dia. período. Meio período a E Sofia eu, foi ficar. eu Das falei assim, 7 às 11h30. se ela me quiser, você me avisa, você me liga que eu volto na hora. Ela não me quis. Aham, eu te entendo. Sofias. Sofias, ela não me quis. Ela também foi com a professora, ela também não me deu tchau, eu também chorei muito, né? Do B, não. Do B ele chorou bem. E aí eu fiquei me sentindo a mãe culpada, né? O que que eu fiz com o meu filho? Que mãe sou eu que leva a criança pra escola? Eu falo até hoje que o choro, ele deu um choro que ele nunca deu. Ó, mãe sendo mãe. Era um choro irreconhecível, não era o choro dele. Eu falo, sabe o que é isso? É a dor. Porque eu abandonei o meu filho aqui na escola, ele se sentiu abandonado. Mas isso foi só a primeira semana. Depois ele. Hoje ele não quer nem me dar a mão pra ele entrar na escola. Pré-adolescente já quase. Estiver chegando no portão da escola, ele olha pra mim e fala assim: tchau, mãe. Aí eu falo: não, filha, calma aí, vamos. Vai dar a mão pra você. Ele, tchau, mãe. Mico, mãe, mó mico. Vai, mãe, me espera lá na esquina. Quase. É, meu. Ele não quer que eu leve ele até a porta da escola, gente. Ele quer pegar a mochilinha dele e ir sozinho. Aí eu falo, querido, vamos com calma que o meu coração está. Você coça seu caçula. Por favor, vamos devagar. Mas hoje, graças a Deus, a gente vê as evoluções, né, do Senhor, né? Para ele que a professora olhou para mim e falou: "Mãe, talvez eu acho que ele não vai adaptar na escola". Hoje ele separa o uniforme dele, se deixar. Ele reconhece o uniforme dele. Meu uniforme, pega o uniforme dele, coloca a mochila dele e vai. Aí esses dias eu falei: "Você foi pra escola? Foi. O que que você fez?" Ele: "A temática". Eu: "Ah, você aprendeu matemática". Ele fala: "Tava na quadra, na educação física". Então hoje ele consegue compartilhar algumas coisas do dia dele comigo e eu creio que em breve, em nome de Jesus, ele vai conseguir compartilhar muito mais. Eu creio. Mas é isso. Su, muito obrigado, meu Eu que amor. agradeço. Muito obrigada. Olha, história não é uma história de superação, é uma vida, né, de superação, é uma família de superação. Amém. Então, assim, como Deus me mostrou, né, você falando, né, te ver sorrindo, ninguém imagina, né, o que você já vivenciou, o que Deus, né, já te fortaleceu através disso, né, porque as lutas, as batalhas vêm para nos fortalecer, para nos mostrar que a gente é forte, que a gente tem um Deus forte dentro de nós, né, Sim. e eu louvo a Deus pela sua Amém. vida. Oro para que o Senhor ele cumpra os planos dele, né, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, no ministério de vocês aí, em nome de Jesus, em São Paulo, que você seja o canal que Deus quer que você seja, porque Ele não te deu essa criança, essa pessoinha incrível, né, à toa, né, não só B, mas a So Amém. também. Vocês têm uma história para vivenciar, para contar, para ajudar, para influenciar mães, famílias, né, para mostrar para eles que não é Sim, impossível. Difícil? É difícil para todo mundo, cada sim. um tem a sua dor, cada um tem, né, eu não posso julgar a sua dor, não posso julgar a dor da Dona Maria, talvez olhando as duas, né, a Suelen com a Maria, nossa, mas a dor da Suelen é maior, talvez é maior para ela, né, mas o nível de dor não tenho como eu Não dá. julgar, né, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua cruz, né, e dentro de cada dor, dentro de cada situação, a gente tira lições, né, Uhum. e essa lição que você trouxe para nós hoje, eu não tenho como te agradecer, Ai, eu né? É agradeço. você abrirem a porta da casa de vocês. É como se você tivesse preparado essa mesa e nós entramos na sua casa, né? Eu mais 148 pessoas no Instagram agora, fora os outros que vão entrar depois na sua casa, Amém. mais 69 pessoas aqui no Meet. Né? Então, assim, você está abrindo a porta da sua casa e contando coisas que talvez você contaria para uma amiga. Sim. Olha, aconteceu isso, um exemplo, eu e você tomando um café por aí, Ah, né? E você me contando tudo isso. Não, você está contando para inúmeras pessoas, né? E aham. louvado seja Deus pela sua força, pela sua determinação, pelo seu posicionamento. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, seu Amém. esposo também, em Jesus. nome de Jesus. Nós vamos, primeiramente, pessoal, meninas, meninos, homens de Deus, mulheres de Deus, primeiro, antes da gente orar, se unjam em nome de Jesus, o alto da cabeça, mãos e pés em nome de Jesus. E a gente vai orar. Eu vou pedir para que você, Su, faça essa oração, né, especial
para mãezinhas atípicas, para mães que estão passando lutas, independente da luta que passe, como a gente falou agora mesmo, sobre a gente comparar, né, dor. A gente não compara dor, a gente entende, a gente compreende, a gente ora umas, né, pelas outras, em nome de Jesus, e a gente tenta se colocar, né, no lugar da outra, Sim. que é o mínimo que a gente pode fazer, A dor, né? ela não se compara, ela se ampara. Exatamente, exatamente. A dor. Então, precisa, né, ter esse amparo, esse olhar de acolhimento. Não dá para medir realmente numa balança. Às vezes aquilo que hoje eu tô sorrindo, mas eu já chorei muito, né? Mas também não deixei de sorrir, mas às vezes tem mãe que não vê mais motivo, né? O porquê sorrir. Mas o Senhor vai trazer aquilo que ela semeou com lágrimas, ela colherá com alegria. De Em nome Jesus, de Jesus. eu creio. Pode orar, tá, Sô? Fique à Amém. vontade. Então, se você puder fechar os seus olhos, se você não puder, não tem problema, tá? Mas quem puder, feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus e querido Pai, ah, Jesus, que privilégio, Pai, é estar aqui, Jesus, nesse início de manhã. Como é um privilégio, Jesus, iniciarmos, meu Deus, um dia, mais uma semana assim, na Tua presença, unida, Senhor, com mulheres tão preciosas que o Senhor me apresentou, que o Senhor colocou em meu caminho e que o Senhor colocou em cada, meu Deus, caminho de cada uma delas, Pai. Quantos ensinamentos preciosos, ó Deus, nós temos ouvidos, quantos testemunhos maravilhosos, ó Deus, de superação, meu Pai, de dor, luto, perda, meu Deus. Ensinamentos, meu Deus, poderosos, meu Pai, para que os nossos filhos permaneçam e cresçam no Senhor. Realmente foi para um tempo como esse, o qual o Senhor nos criou, o qual o Senhor nos chamou. E nós glorificamos o teu santo e poderoso nome por isso, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor trouxe, meu Deus, nessa manhã, meu Pai, por esse banquete. Obrigado, Jesus, pela vida dos meus filhos, porque através da vida deles hoje eu posso estar aqui compartilhando um pouquinho aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, nessa hora especificamente eu quero colocar diante de Ti a vida, Jesus, das mamães atípicas, Senhor. Essa mamãe que acabou de receber um laudo, um diagnóstico, e ela se encontra perdida, ela se encontra com o seu coração em frangalhos. Ela se encontra num período de luto, de negação, onde ela fala: por que eu? Por que comigo? Mãe sem consciência nenhuma que é algo para o seu filho, né, pai? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor, meu Deus, é quem nos capacita. O Senhor não fez ela para ser guerreira, não. Não, ela não é uma guerreira. Mas ela é uma mulher que vai ser fortalecida pelo Senhor dia após dia. Então eu te peço, Pai, nessa hora que o Senhor venha trazendo consolo ao coração dessa mãezinha que está sentindo essa dor, meu Pai, nessa hora. Ela pegou aquele papel, na hora que ela pegou aquele papel, o mundo dela se abriu. É como se o chão desabasse, é como se ela não tivesse mais onde pisar. Ah, meu Pai, mas ela tem. É o Senhor quem dá o chão, é o Senhor quem coloca o chão, ela só precisa ter fé para continuar. Então que o Senhor encha, meu Deus, o coração dessa mãe de fé para que ela possa prosseguir. Ah, meu Deus, a tua palavra declara que aqueles que olham para o Senhor, eles não serão confundidos, meu Pai. Então que essa mãezinha possa ter, meu Deus, os olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, meu Pai. Aqueles que olham para ti, eles estão radiantes. As pessoas não vão nem entender aquilo que ela passa na casa dela. As pessoas vão olhar para ela e vão dizer assim: ué, mas não parece. Nossa, se eu olhasse para você, eu não iria saber, como a Ana citou, que você passou por tudo isso. Porque aqueles que olham permanecem com os olhos em ti. Eles estão radiantes, meu Pai. Então que essa mãezinha possa colocar os olhos em ti, que o seu brilho possa resplandecer sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa criança, em o nome de Jesus. Pai, nós não estamos aqui, Jesus, para, sabe, comparar dor, meu Deus, como a Aninha falou, mas nós estamos aqui para amparar a cada uma dessas mães. Então fortaleça, meu Deus, a cada uma dessas mães no seu íntimo. Enche de força, enche de vigor. Um diagnóstico, ele não é uma sentença, meu Pai, mas aquilo que a tua palavra declara. Isso sim é sentença para a nossa vida. É isso que nós declaramos. Aqui como está escrito em Josué, meu Deus, nenhuma palavra, meu Deus, se perdeu.
todas se cumpriram. Por isso nós declaramos nessa hora, nós profetizamos nessa hora, que todas as palavras elas se cumprirá sobre a vida dessa casa, sobre a vida desta família, sobre a vida desta criança, em o nome do Senhor Jesus. Talvez o sonho dessa mãezinha é ouvir a voz do filho. Talvez essa criança ainda não fale. O Senhor vai fazer com que essa criança fale no nome de Jesus. O Senhor vai fazer com que essa criança se desenvolva bem em nome de Jesus. Nenhuma habilidade falta para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, para esse adulto, porque o Senhor é um Deus que não tem limitações. O Senhor é um Deus ilimitado. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que faz maravilhas acontecerem. O Senhor não mudou. O Senhor permanece o mesmo. Por isso nós cremos, nós confiamos, meu Deus, no seu poder, na sua grandiosidade, agindo sobre a vida dessa casa, agindo sobre a vida desta família, fazendo sobrenatural acontecer. Por isso, mãezinha, receba nessa hora o abraço do Senhor sobre a sua vida. Você que está se sentindo nessa hora desamparada, você está sendo amparada nessa hora pelo Senhor Jesus. Um dia eu fiz uma oração no chão da minha sala. E ali eu derramei as minhas lágrimas ao Senhor. E eu disse, Pai, eu quero ser instrumento do Senhor para alcançar o coração de cada uma dessas mães. E hoje o Senhor me deu o privilégio de estar aqui, podendo orar, meu Deus, por essas mães. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por ter ouvido a minha oração naquela madrugada, quando eu soube daquela notícia que uma mãe tinha tirado a sua vida porque não aguentava mais, Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu creio que o Senhor está levantando, meu Deus, uma geração forte, meu Deus, uma geração, meu Deus, que estará com o coração em Ti. Então, se essa mãezinha pensou em fazer alguma besteira, meu Deus, eu te peço nessa hora que seja repreendido nessa hora todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, em o nome do Senhor Jesus. Nós te repreendemos, Satanás, nós te dizemos, nós te damos uma ordem nessa hora. Vai embora dessa casa, vai embora dessa família, vai embora dos pensamentos dessa mãe. Em o nome do Senhor Jesus, bata em retirada. Nós declaramos vida agora sobre a vida desta casa, sobre a vida desta família, em o nome do Senhor Jesus. O propósito não irá morrer, mas o propósito irá se cumprir em o nome do Senhor Jesus. Por isso nós profetizamos a vida do Senhor. Você não tem mais poder, você não tem autoridade, Satanás, sobre a vida dessas famílias, em o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Deus, porque eu creio que muitas mães estão sendo alcançadas, Senhor. Eu creio que muitas mães estão sendo renovadas, estão sendo revestidas pelo seu poder e para a sua glória, assim como Ana, Senhor, ela teve um posicionamento, assim como Ana, meu Pai, negou a si mesma, Pai, assim como ela, Jesus, entregou Samuel nas suas mãos, nós entregamos a vida dos nossos filhos diante de Ti, diante do Teu altar, porque não tem lugar melhor para se estar, Jesus, do que na Tua presença, do que no Teu altar. Por isso, meu Deus, eu Te exalto, eu Te digo muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder estarem unidas, meu Deus, na mesma fé com as minhas irmãs, declarando que a geração dos nossos filhos, ela permanecerá, ela não irá se corromper, mas ela irá permanecer em o nome de Jesus. Jesus, sim, Deus, nós unimos a nossa fé. Meu Deus, nesse momento, prepare a sua água. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu consagro a nossa água, consagro, meu Deus, cada partícula e moléculas, meu Deus, desta água. Que a partir de agora não seja mais, meu Deus, esta água comum que saiu do filtro, da torneira, em nome de Jesus. Pai, não será mais a mesma. Meu Deus, confirme a bênção do Senhor. Meu Deus, que nela tenha, Senhor Jesus, o poder do Senhor. Meu Deus, aonde vai operar milagres como curas, como fortalecimento. Meu Deus, em nome de Jesus, como discernimento que essa mãezinha precisa. Usa dessa água, Pai. A tua palavra diz que o Senhor confirma as palavras do teu servo. Confirme, Pai, a oração que a Suelen fez nesta manhã. Confirme, meu Deus, essa bênção que está nesta água. Em nome de Jesus, nós abençoamos, meu Deus, e que haja, Pai, a manifestação do seu poder, que possamos tomar desta água, Pai, com fé, que possamos participar com fé, porque é assim que o milagre acontece, em nome de Jesus, Pai, nesta mesma fé.
Eu abençoo e consagro, Pai, a vida da Suelen, do pastor Daniel, do B, Sofia. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas. A provisão, Pai, chegue na porta da casa deles. Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor surpreenda, Pai, essa família. O Senhor alegre o coração desta família. Amém. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, todos os planos se cumpram na vida deles. Toda a palavra, Pai, se cumpra na vida desta família. Meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigado pelo sim da Suelen. Obrigado, meu Deus, pela renúncia dela, Pai, desse tempo, mais de 1 hora aqui conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, pela liberdade que ela deu para nós de adentrarmos a casa dela e recebermos, Pai, desse alimento que o Senhor trouxe para ela e nos entregou. Meu Deus, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, venha sobre esta família, venha sobre todo este povo, Pai, que está assistindo conosco, homens e mulheres de Deus. Meu Deus, aqueles que vão assistir, que sejam rica e poderosamente abençoados também, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Amém. 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 Glória a Deus. O Senhor é bom. Então, Obrigada. eu creio. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Queria poder te dar um abraço agora, mas sábado eu te dou. Sábado a gente se abraça Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amo sua vida, Su. Conta comigo sempre. Né? Conta com a intercessão. Né? Estamos Pode deixar. ligados. Esse vínculo de amor é o que eu falo para as meninas das igrejas que eu passo. Existe um grupo onde nós somos aliançadas, onde existe uma amizade que ela é, né, para toda a eternidade. Esse vínculo da intercessão é justamente para isso, né, para que amizades permaneçam, mulheres se fortaleçam cada dia mais, em nome de Jesus. Se você que está aqui com a gente assistindo, né, você não está por acaso, você não caiu de paraquedas, não. Você está no lugar certo e na hora certa, em nome de Jesus. Em nome. Você querendo fazer parte do nosso ministério de intercessão, é só colocar eu quero, ou então mandar mensagem para a gente depois no direct. As meninas da equipe colocam o arroba de vocês aí, em nome de Jesus, para que o povo possa te chamar e depois entrarem, né, nos grupos. Muito bem-vindos, em nome de Jesus, aonde a gente coloca apenas os propósitos e pedidos de oração. A gente estava até falando sobre isso ontem à noite, né, sobre mensagens que é enviado. Eu falo, eu mesmo apago, o pessoal da administração apaga, justamente para que, né, a gente não perca pedidos de oração, né? Então, existem tantos outros, né, grupos. Silvia, meu amor, eu vi que você acabou de colocar o seu arroba, e tem uma irmã aqui, ó, chamada Miriam Figueiredo, ela já colocou eu quero. Se subiu mais algum eu quero, eu não vi. Deia acabou de mandar aqui também. Peguem esses eu quero e chama elas, Sirleide, manda para elas o link do grupo, por favor, em nome de Jesus. A Laisa também, né? Todas as meninas. Você que, eu não sou administradora, mas eu estou no grupo, posso ajudar? Claro que pode. Né? Pode ajudar sim, em nome de Jesus. Manda o link para elas. É só entrar lá na configuração lá do grupo, tem a opção de você copiar o link e mandar em nome de Jesus. Então, não fique triste se caso você entrar no grupo e você mandar alguma mensagem que não é pedido de oração e um administrador ir lá apagar, porque elas têm a minha autorização para fazer isso, né, de irem lá e apagar. Por quê? Porque a gente tem um temor muito grande nessa questão de pedidos de oração. E se for um pedido urgente, um exemplo, tem uma pessoa lá, né, pensando em fazer algo de errado lá, um suicídio. E aí aquele pedido sobe, e aí chega, bom dia, bom dia, bom dia, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Imagina, quase 600 mulheres, homens lá de oração, e aí um pedido importante desse se perde. Então é por isso que a gente apaga. Receita de bolo, eu apago. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu apago. Eu, as meninas. Então, assim, lá é realmente para chegar links, né, da oração, propósitos de oração, testemunhos e pedidos de oração. Caso contrário, a gente... Ó, a Laisa tá falando, vou chamar vocês no direct. Laisa, muito obrigado. Silvia, meninas que estão aí disponíveis, muito obrigado. Chamem mesmo, né, acrescente elas lá no grupo, que vai ser... Esse exército precisa crescer. Né? Esse exército não é meu, esse exército é do Senhor Jesus. Estamos sendo alistadas, né, para esse exército.
né? Para a gente ganhar cada dia mais intercessores em nome de Jesus. É o que a nossa nação precisa. O nosso Brasil é um celeiro, né? E eu sei que daqui vai jorrar dessa bênção para as nações em nome de Em nome de Jesus. Amém. Amém. Su, um beijo no seu coração, um beijo muito grande para as crianças, um abraço para o pastor. Sejam muito abençoados em nome de Jesus. Pode dar o seu tchau, a gente dá tchau para todo mundo. A foto, Laisa, verdade. Su, nosso coraçãozinho, em nome de Jesus. Meninas, que lindo, saiu o coração. Tirem o print aí para nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amo estar aqui com vocês. Nossas madrugadas já estão na reta final. Não fiquem tristes, porque tem muito mais para vir aí para nós, Amém. em nome de Jesus. Beijo, gente. Até amanhã, às 3. Su, um beijo no seu coração. Obrigada, mas Pode falar assim, né? gente, obrigado para quem ficou até aqui. Deus abençoe muito vocês, mas eu creio que foi uma manhã, mais uma, né? Que o Senhor agiu poderosamente. Então, muito obrigada. E você que conhece alguma mamãe atípica, envie essa live para ela. Pode, né, mandar também meu Instagram para ela. Eu quero abraçar todas. Então, né, pode me chamar que eu estou aqui disponível para servir em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez pelo convite, Aninha. Eu me senti muito honrada. Amém, amém. Isso é muito importante, a gente ter quem nos ajude, né, Su? Sim. Às vezes a gente se sente um peixinho fora d'água, não sei o que fazer, para onde correr. Sim. E você tem agora uma mãezinha para ligar, para correr, para chamar, dizer, Su, e agora? Sim. Certeza que ela vai te ajudar. Pode Em vir. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meninas, até amanhã no Instagram às 3, no Meet 10 para as 3, em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe vocês. Excelente semana, excelente segunda-feira, em nome de Jesus. Beijo, gente.